Amém, irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo de Romanos, no domingo anterior nós falamos sobre as marcas, do Evangelho verdadeiro. Domingo passado foi falado sobre as marcas da igreja verdadeira. E hoje, continuando nesse mesmo capítulo 1, e falando desse mesmo tema, nós queremos falar com você sobre o incomparável Evangelho de Jesus Cristo. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Como falamos anteriormente, muitos dos estudiosos, eles creem que o livro mais importante da Bíblia é a carta aos Romanos. E nós falamos isso no começo. O motivo dessa carta: Paulo desejava muito poder visitar a igreja de Roma, os irmãos de Roma, para poder compartilhar do que ele havia recebido e também ser abençoado com o que os irmãos tinham da parte do Senhor. Mas justamente por causa dessa impossibilidade, de ir fazer essa visita, Paulo escreve essa carta. Então nós cremos que, apesar das orações de Paulo, desejando fazer uma coisa, não foi permitida pelo Senhor para que algo melhor pudesse vir à luz. E hoje a carta aos Romanos é um tesouro teológico, um tesouro espiritual para a igreja, para o povo de Deus. E nós temos insistido com os irmãos, pedido para os irmãos, para que os irmãos leiam. Dá para você ler uma vez por semana, tranquilamente, sem afetar as outras leituras que você precisa fazer. E os irmãos que têm atendido a esse pedido, os irmãos têm recebido algumas verdades poderosas da parte de Deus. E algo que é importante você entender, apesar de existirem cursos que falam de cura da alma, que falam de libertação, nós entendemos que a libertação, ela é consequência da revelação da verdade, do conhecimento da verdade. Então você pode passar um ano inteiro internado em um seminário, aprendendo a fazer libertação. Se o seu espírito, o seu coração não estiverem cheios da palavra de Deus, e você não tiver revelação da palavra de Deus, você continua no cativeiro. Porque somente o conhecimento da verdade que produz a liberdade. É o que Jesus falou, Conhecereis a verdade. Então não é curso, você não precisa de tantos treinamentos como muitos dizem, com a intenção assim de ter você como refém. Libertação, cura de alma, é resultado da nossa comunhão com o Senhor, do conhecimento que nós temos da palavra. Amém? Eu quero ler com você o versículo 16 e 17 de Romanos capítulo 1. Paulo fala o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, de todos, Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Como eu falei para vocês, os estudiosos, eles afirmam, você pode ver todos os comentários sobre a carta aos Romanos, eles todos estão de acordo que essa carta, o conteúdo dessa carta é a revelação, a revelação principal de toda a palavra de Deus. E você vai ver também que, quando você vai ler o livro de Romanos, tendo como base o versículo 16 e 17 que nós estamos lendo aqui, você vai ver que tudo no livro de Romanos, na carta de Romanos, gira ao redor desse versículo, que é a salvação e a justificação pela fé. Então tudo o que Paulo trata no restante da carta tem a ver com esses versículos que ele coloca na introdução dessa carta. Amém, irmãos? Então você vai lendo o livro de Romanos, a carta de Romanos, você vai entender que não existe obra nenhuma que o homem possa fazer, que possa torná-lo justificado diante de Deus. Mas o crer no Evangelho, receber o Evangelho tal como ele é, sem mistura, isso dá a mim e a você o direito, o privilégio de sermos chamados de justos, de sermos justificados diante do Senhor. Amém? Paulo começa o versículo dizendo que ele não se envergonha do Evangelho.
ele está deixando claro que para muitos o evangelho é motivo de vergonha, mas para ele era honra, era motivo de honra e glória, poder compartilhar o evangelho. E eu gostaria de começar esse tema perguntando para você, o que poderia fazer com que alguém sentisse vergonha do evangelho? Por que alguém se envergonharia do evangelho? Bom, se ninguém sabe dizer é porque os irmãos não se envergonham do evangelho. Paulo não se envergonhava e por causa disso ele compartilhava. Ele não escondia o tesouro, o que era um tesouro para ele. Mas eu quero dar para você 3 motivos pelos quais naquela época também era motivo de vergonha. Amém? Primeiro é que o evangelho ele estava intimamente associado a um judeu que havia sido morto pelo processo da crucificação. Então, naquele tempo, os romanos, você sabe, os romanos, eles haviam dominado toda aquela região, né, ali do Oriente Médio, uma parte da Europa também. E eles não nutriam, eles não alimentavam nenhum sentimento bom com respeito aos judeus. Porque você sabe que para um judeu, todas as outras raças, todos os outros povos, as outras religiões são como nada. Eles não se misturavam de maneira nenhuma com os outros povos. Tanto é que os judeus mesmo, eles discriminavam irmãos deles, que era o povo de Samaria. Por quê? Porque o povo de Samaria se havia misturado com outros povos. Então eles eram considerados, quando chamava alguém de samaritano, era como chamar alguém de remista hoje. E tu, remista, era como se ele fizesse isso. Estou brincando, né, Reginaldo? O Reginaldo se ofendeu ali. Mas chamar alguém de samaritano era chamá-lo de impuro, chamá-lo de mestiço, chamá-lo de bastardo. Então, os judeus, eles eram muito exclusivistas. Eles se achavam que ele era a última Coca-Cola do boteco. E os romanos tinham esse desprezo por eles. Então, e a morte por crucificação, nós não temos noção realmente de como era terrível a morte por crucificação. Primeiro, né, depois de ser julgado e sentenciado, ela era para os malfeitores. Depois de ser julgado e receber a sentença, o preso que ia ser crucificado, ele era açoitado. E vocês conhecem a história dos açoites, né? As costas eram todas dilaceradas, as pernas eram dilaceradas. Onde o chicote batia na pele, na carne, ele rasgava e saía arrancando um pedaço. Assim era o primeiro processo da crucificação. A segunda parte, a pessoa era despida, totalmente nua, e ela era obrigada a carregar o tronco no qual as mãos iam ser cravadas. E havia um trajeto que ela teria que fazer pela cidade. Era a via mais importante, onde havia maior movimento, até chegar a hora que ela seria crucificada. E você sabe que a morte por crucificação não era uma morte qualquer. A pessoa não morria na hora. Ela demorava pelo menos 3 dias. Era uma agonia terrível. E ela morria por asfixia. Você já acordou alguma vez com aquela cãibra na perna que você, desesperado, não sabe o que fazer para passar aquela cãibra na perna? Quem já teve essa experiência, né? Então, o crucificado, ele sentia aquelas cãibras, aqueles espasmos nos músculos do peito. Então, ele não conseguia respirar. Seria bom uma hora você tirar um tempo para você ouvir sobre como era a crucificação. Então, como alguém poderia trazer uma mensagem importante de salvação, se o autor dessa mensagem, se o centro dessa mensagem foi um homem que morreu na cruz? Era sem sentido que alguém pudesse pregar esse evangelho. E apesar de toda a glória, né, apesar de toda a pompa de Roma, que era uma cidade realmente pomposa, uma cidade pujante, onde as pessoas se sentiam
elas achavam que era o máximo, né? A capital do Império Romano, dos Césares. E algo que é interessante, né? A mensagem desse judeu desprezado permanece viva até hoje. Nem todos os Césares da história puderam impedir que essa mensagem tivesse chegado até você. É a sabedoria de Deus realmente confundindo, né? A loucura de Deus confundindo a sabedoria desse mundo. Outro motivo pelo qual as pessoas podiam se envergonhar do Evangelho naqueles dias, talvez de hoje também, é porque naqueles dias os sábios do mundo rejeitavam o Evangelho de Cristo. E como eu falei para você, a capital do Império Romano, ela era altiva, era soberba, e acreditava que ela tinha um mundo aos seus pés. Tinham muitos deuses. Talvez você, por viver num país que se diz cristão, você acha que nós não temos muitos deuses, né? Eles estão aí dissimulados, disfarçados. Mas naqueles dias era tudo escancarado, né? As estátuas, os templos, Roma tinha um grande poder militar, um grande poder político, eram ricos. E o que moveria as pessoas de Roma a ouvir uma mensagem de um fabricante de tendas, só porque ele achava que a mensagem dele era importante? Então muitos, sabendo de tudo isso, eles tinham vergonha do Evangelho e não queriam pregar o Evangelho. O terceiro motivo, como eu falei para você, é que a base do Evangelho não é a glória, a base do Evangelho não é a alegria, não é a prosperidade, não é você crescer e se desenvolver nesse mundo. A base do Evangelho é a cruz de Cristo. E o Evangelho verdadeiro, ele te leva na direção contrária ao que o seu eu quer experimentar. O próprio Jesus fala o seguinte, que ninguém pode ser seu discípulo. Preste atenção, isso não é palavra de homem, não é um ensino humano. Foi o próprio Jesus quem disse isso: ninguém pode ser meu discípulo se não seguir os meus passos. Tem que contrariar o marido quer que você faça uma coisa, mas você sabe que aquilo está contra a palavra de Deus, você vai obedecer a palavra de Deus. A sua mãe quer que você faça uma coisa que vai contra a palavra de Deus, você vai contrariar a sua mãe para fazer o que a palavra de Deus diz. A sua esposa faz drama, faz chantagem porque quer que você desobedeça a palavra de Deus, mas você vai contrariar a sua esposa, porque em primeiro lugar você deve obediência a quem? A Deus. E Jesus fala isso: aquele que quiser ser meu discípulo, ele tem que estar disposto a pagar esse preço. E por fim, ele deve contrariar a si mesmo, aquilo que ele deseja tanto, aquilo que ele quer tanto fazer, que ele sonha e que ele planeja. Se aquilo leva para uma posição, uma direção que é contrária ao que a palavra de Deus diz, ele deve aborrecer a sua própria vontade para poder fazer a vontade do Senhor. Depois que ele passa por todo esse processo, falta a última parte. Ele deve tomar a sua cruz e seguir em rumo à sua própria crucificação. Então, quem em sã consciência, nos dias antigos e nos dias atuais, aceita de bom grado uma mensagem como essa? Nós queremos ter paz na nossa casa. Por que eu vou enfrentar a minha esposa contrariando a minha esposa? Por que eu vou contrariar os meus pais, desobedecendo os meus pais? Por que eu vou contrariar o meu esposo? Por que eu vou contrariar os meus filhos? Se o Evangelho é o Evangelho da paz, e Jesus fala assim: você pensa que eu vim trazer paz? Você lembra o que ele disse? Eu vim trazer a espada, colocar a nora contra a sogra, filhos contra pais. Porque é assim, aqueles que verdadeiramente quiserem seguir as pegadas de Cristo, não podem de maneira nenhuma se amoldar
ao padrão desse mundo. Diga para quem está do seu lado: quem quiser ser um discípulo de Cristo, não pode entrar nos moldes desse mundo. Estamos juntos até aqui, meus irmãos? Sim? Então, a popularidade de Cristo se hoje nós fôssemos fazer uma pesquisa, né? Nós estamos aí às portas de uma eleição e pesquisa está na moda. Mas se nós fôssemos fazer uma pesquisa sobre o índice de popularidade de Cristo, possivelmente nós chegássemos aí aos 80%, 90%. Isso antes das pessoas entenderem a missão de Cristo e o que Ele espera daqueles que o aprovam. Porque depois que nós temos o entendimento do que Jesus espera de nós, se nós quisermos ser seus discípulos, porque a igreja hoje ela se crê, ela se diz discípula de Cristo, mas não é verdade, nós sabemos disso. Então, depois de explicar isso para as pessoas que participarem da pesquisa, é bem provável que já o índice de popularidade de Cristo e de sua mensagem caia lá para os 16%, 17%. O que não seria surpresa, porque a própria palavra de Deus diz que o caminho, a porta e o caminho que conduz à salvação, à vida eterna, ele é estreito, é apertado e são poucos os que entram por ele. Estamos juntos até aqui? Sim, irmãos? Então, o evangelho, se ele for pregado com fidelidade, ele vai produzir um grande desconforto na vida, e eu queria que você prestasse atenção. Ele não vai produzir um desconforto na vida de quem quer consertar a sua vida com o Senhor. Porque quando nós queremos consertar a nossa vida, e nós somos confrontados e o nosso erro é mostrado, e se nós queremos consertar, o que é que essa confrontação vai fazer na nossa vida? O que é que ela vai produzir? Ela vai mostrar o caminho e vai produzir em nós a força para tomar a decisão. Não, então isso está errado, pois a partir de hoje é nesse caminho que eu vou andar. Mas o evangelho, se ele for pregado com fidelidade, sem distorções, sem adereços, sem adornos, ele vai produzir um grande desconforto em quem quer continuar vivendo na vida de pecado, na vida que está errada. Até aqui nós estamos juntos? Sim, meus irmãos. E alguns vão se sentir desconfortáveis, outros vão desprezar, outros vão zombar, outros vão criticar e alguns até vão se opor à mensagem que é pregada com fidelidade. E vale a pena nós recordarmos o seguinte, que um evangelho que permite uma pessoa continuar vivendo como ela está, é um evangelho. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso aqui. Vou repetir. O evangelho que permite você viver como você está vivendo, é um evangelho que não produz mudança na sua vida. É um evangelho que não tem poder e nem autoridade para te garantir salvação. Vou repetir novamente, porque é muito importante que você entenda isso. O evangelho que permite você viver como você está vivendo, é um evangelho que não tem poder e nem autoridade para te prometer salvação. Então, muitas vezes nós estamos em busca de mensagens que nos acariciem, né? Alguém disse que um dos motivos de tantas pessoas morrerem e irem para o inferno é o fato de que quando elas precisavam ser confrontadas, elas foram consoladas. E nós não buscamos
confronto, nós buscamos consolo. Nós fazemos todo o possível para contar a nossa história de maneira que as pessoas tenham piedade de nós e nos digam: pobrezinho, você também está sofrendo tanto, né? É isso que nós queremos. Mas você não vê Jesus pregando esse evangelho, você não vê os apóstolos pregando esse evangelho. E justamente porque esse evangelho, ele é difícil de ser digerido, hoje nós temos um punhado de misturas, né, na mesa colocada, né? O evangelho está lá na mesa, mas tem um punhado de misturas, de frutas e outras coisas que chamam muito mais a nossa atenção, e nós passamos pelo banquete, comemos todas essas outras coisas, mas como o evangelho parece amargo, né, difícil de digerir, nós deixamos lá. Nós comemos do banquete, mas o que curava, o que transformava, o que libertava, nós o deixamos lá porque não era atrativo para os nossos olhos. Falei para você 3 motivos pelos quais as pessoas podem se envergonhar do evangelho. E agora eu quero falar para você sobre 3 motivos pelos quais você não deve se envergonhar do evangelho. O primeiro é porque o evangelho não é a mensagem de um imperador, não é a mensagem de um rei, não é a mensagem de um político, não é a mensagem de um empresário. O evangelho, ele é a mensagem do Deus Pai, Senhor e Criador de tudo que existe. E essa mensagem, ela foi trazida do céu para você não por um anjo, mas pelo próprio Deus, que se encarnou, se desvestiu de sua glória, se vestiu de humanidade, justamente para falar uma língua que você pudesse entender, que eu pudesse entender. Então é um motivo para que nós não nos envergonhemos dessa mensagem do evangelho. O evangelho, ele não origina, ele não nasce em nenhum ser da criação. A origem do evangelho é o Criador de tudo que existe. É um motivo poderoso para que você não se envergonhe do evangelho. O segundo motivo é porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho de Deus, ele é tão poderoso quanto o próprio Deus. Você vê Jesus falando que ele e a palavra são um só. Jesus se apresenta como verdade, e ele apresenta a palavra de Deus como verdade. E ele diz o seguinte: conhecereis a verdade quando os seus olhos se abrirem, quando os seus ouvidos se abrirem, quando o seu coração se abrir para receber a revelação da verdade. Aí vai ser produzido na sua vida a verdadeira libertação. Então o evangelho, ele é o poder de Deus. Significa que ele é tão poderoso como Deus. E ele entra em qualquer lugar, entra em qualquer coração. Não existem muralhas, não existem fortalezas, não existem barreiras que o homem possa levantar. Não existem limites, né, de uma nação, de um território para outro. Em todo lugar o evangelho de Deus é poderoso o suficiente para entrar e produzir a transformação. Ainda no homem mais duro, ainda na mulher mais dura, o evangelho pode entrar ali e transformar a vida dessa pessoa. Quem fala isso é Paulo, que foi o perseguidor da igreja, que foi um matador de cristãos. O evangelho o alcançou e o transformou. Estamos juntos até aqui, meus irmãos? Sim? Então o evangelho, ele não é um poder de destruição para destruir as almas, para destruir as vidas. Poderoso sim, para destruir fortalezas. Poderoso sim, para destruir barreiras, sejam elas naturais ou espirituais. Mas é um objeto, é uma arma com o objetivo de salvar e não de destruir. Amém? Diga isso para a pessoa que está do seu lado. O evangelho tem poder para destruir, mas Deus o usa para salvar. Aleluia. Entre todos os seguidores de todas as religiões, os ídolos deles, né, os deuses deles, podem ter muitas mensagens, mas nenhum Deus prometeu salvação para os seus servos.
somente o nosso Deus. Aleluia. O segundo motivo que nós não termos vergonha do Evangelho é porque, ainda que no nosso coração haja discriminação, o Evangelho não faz discriminação. O Evangelho é para todos. E por causa disso, você foi alcançado por ele. Eu não sei para você, mas isso para mim é tremendo, né? Hoje, apesar de existir as leis aí, que não pode fazer piada, que não tem... essas coisas aí vocês sabem, né? Como eu sou um pouquinho antigo, eu experimentei muito do que é racismo na própria família. Experimentei de racismo dentro da igreja. Os pastores contavam muitas piadas de... Hoje a gente ainda ouve muito isso. O pessoal, quando vai falar, não, e o negro fez isso e aquilo. E eu já dou a minha, branca também faz. Então, o Evangelho alcança a qualquer um, sem distinção de raça, sem distinção de sexo, sem distinguir entre cultos e analfabetos, entre ricos e pobres, entre bonitos e feios. Aleluia. Então, o Evangelho verdadeiro, ele é universal em seu alcance, tão poderoso que pode oferecer salvação para toda a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão restrito que ele só pode salvar os que creem. Paulo fala isso. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Então, o Evangelho, ele é para os que creem. Aí talvez você diga, que bom que eu creio, mas o crer da Bíblia é diferente do crer que nós vivemos. Você vê Tiago falando o seguinte, que não basta dizer que você crê, porque também o diabo é crente. O problema é que nós temos muitos crentes que só são crentes como o diabo. Olha para quem está do seu lado e diga, seja um crente diferente do crente diabo. E o Espírito Santo possa trazer luz ao nosso coração, para nós entendermos, para que nós possamos entender o peso dessa verdade. Temos muitos crentes como o diabo dentro da igreja. E se são como o diabo, qual será o destino deles? Precisamos ser crentes de ação, de vida, de estilo de vida, não só de palavras. Amém, meus irmãos? Então, o Evangelho, ele é amplo e poderoso, que pode alcançar toda a humanidade, mas ele é restrito para salvar somente os que creem. Os que não creem, Jesus fala lá no livro de João, que ele não veio para condenar esse mundo, no capítulo 3. Ele veio para salvar. Por que ele não veio para condenar? Porque esse mundo já está condenado. É o que Jesus fala. Então as pessoas, todos nós já nascemos debaixo de um tipo de condenação, por causa dos nossos pecados. Mas por que uma pessoa vai para o inferno? Não é somente por causa dos pecados que já gerou uma condenação para ela. Elas perdem a salvação porque elas rejeitaram a salvação. Então Jesus chega trazendo o Evangelho de Deus com o objetivo de reconciliar o homem com Deus. Por que reconciliar? Porque quem vive na prática do pecado está servindo a um Deus que é inimigo do nosso Senhor. Então, há uma inimizade entre os que vivem na prática do pecado com aqueles que estão em Cristo. Os irmãos estão me acompanhando? Então, o que é que Cristo faz? Ele vem trazendo a mensagem para mim e para você, dizendo, olha, não importa o quão fundo você tenha ido na sua vida de pecado,
Não importa o quanto você tenha afundado na sua vida miserável, eu estou aqui trazendo uma mensagem do céu, dizendo que você pode ser reconciliado com Deus. Essa é a mensagem de Cristo. Então, apesar das pessoas entenderem isso, muitos, você vê lá no João, no Evangelho de João também, dizendo no capítulo 1, dizendo que as pessoas rejeitam essa mensagem porque elas amaram mais as trevas do que a luz. Elas se sentem mais confortáveis vivendo numa vida de trevas do que andando, vivendo, servindo, caminhando no caminho da luz. Porque longe da luz elas podem fazer o que elas querem. Mas se elas vierem para a luz vai mostrar todos os erros, vai reprovar todos os erros na vida delas. E como todos nós não gostamos de ser confrontados, tem alguém aqui que gosta de ser confrontado, de ser chamado a atenção? Para mim só tem uma coisa pior do que chamar a atenção de alguém. É quando alguém chama a nossa atenção. Então ninguém gosta de ser confrontado. Mas o evangelho verdadeiro, ele é uma lanterna, né, que confronta cada um de nós. E se nós quisermos realmente ser discípulos da confrontação do evangelho, ele é um espelho para mim, é um espelho para você. Todas as vezes que nós contemplamos a palavra de Deus, ela vai mostrar, né, onde estão as nossas feiuras. Você vai se olhar no espelho para sair mais feio ou para sair mais bonito? Hein, irmãos? Se bem que tem uns que não tem muita, né, muito, né? No nosso caso, né, Davidson? Somos o que somos. Você está entendendo? Então o evangelho, ele é o espelho de Deus para você. E muitas pessoas não querem estar se olhando no espelho. Às vezes elas mesmas se acham tão feias, que elas acham que não tem remédio para elas. Isso é um engano do diabo. Não é que Deus vai te maquiar, não é que Deus vai fazer plástica, não é que Deus vai fazer botox, né, e tantas outras coisas que fazem hoje em dia. O que Deus vai fazer é o seguinte: Ele vai matar você para que Cristo viva em você. Porque o único varão aprovado pelo Senhor não sou eu e você reformados. Somos eu e você transformados à imagem de Cristo, o primeiro entre muitos irmãos. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas o que é o verdadeiro evangelho? Primeiro eu quero falar para você de 3 coisas que o verdadeiro evangelho não é. O verdadeiro evangelho é um evangelho de cruz e não de prosperidade. Então, o falso evangelho da prosperidade, ele promete conforto, quando a cruz exige sacrifício. Esse evangelho da prosperidade, ele tem conquistado o nosso coração. Porque quem é que não quer uma vida confortável? Esses dias conversando com o irmão e ele falando que ele e a esposa falando que eles precisavam jejuar mais, porque o jejum deles não estava chegando no céu e ainda não haviam convencido a Deus de que Deus precisava fazer algumas coisas. E assim, querendo entender, né, o ponto de vista dos irmãos, eu falei assim: e aí, irmãos, o que foi que vocês decidiram? O que vocês vão cortar nesse jejum que vocês vão fazer? Quanto tempo? Pastor, nós estamos... irmão, não me chamaram de pastor. Irmão, nós estamos avaliando
né? Porque nós queremos fazer algo radical mesmo para alcançar o nosso objetivo. Aí ele falou assim: o que o senhor sugere para nós? Eu falei assim: eu sugiro que vocês comecem mudando a sua forma de enxergar o motivo do jejum. O jejum bíblico não é para mexer com Deus. O jejum bíblico é para quebrar a nossa carne, é para matar a nossa carne. Então talvez a mudança que você está esperando, né, na sua esposa, a mudança que você está esperando no seu esposo, não vai acontecer enquanto você estiver jejuando para mudar o coração de Deus. Talvez nem precise de jejum. Bastaria que você se tornasse um melhor marido e você se tornasse a melhor esposa. Não, jejum de briga, falei para eles, né? Jejum de palavras que ofendem. Jejum de atitudes que impedem o fluir do Espírito na vida um do outro. Comece a fazer esse jejum. Mas os irmãos, eles creem que se fizer o jejum, eles vão marcar pontos com Deus e Deus vai ficar devendo, né? Vai ter que cumprir, pagar aqueles pontos para eles, né? O evangelho da prosperidade, ele promete sucesso. A cruz exige renúncia. O evangelho da prosperidade promete riquezas nessa terra. O evangelho da cruz diz o seguinte: você quer ter um tesouro no céu? Se Jesus aparecesse hoje lá na sua casa e perguntasse para você se você quer um tesouro no céu, o que você responderia para ele? Sim? Essa pergunta é capciosa. Vou perguntar novamente, agora você já sabe que é uma pergunta capciosa. Se Jesus aparecesse para você e te perguntasse: meu filho, minha filha, você quer ter um tesouro no céu? O que você responderia? Agora você vai pensar de novo, né? Como a gente é hipócrita, né, irmãos? Vocês lembram da conversa de Jesus com aquele jovem rico? O que foi que Jesus falou para ele? Desapega, desprende de tudo que te prende nesse mundo. Compartilha, reparte com os que necessitam. E olha só que interessante. A ordem, né, como Jesus fala as coisas. Ele fala: depois que você fizer isso, você vai ter um tesouro nos céus. E depois diz ele assim: depois que você fizer isso, receber o tesouro nos céus, vem e torne-se um discípulo meu. Mas essa é uma proposta difícil de nós aceitarmos, porque nós queremos o contrário. Jesus, o evangelho verdadeiro, promete um tesouro nos céus. Mas lá em Lucas 4, você vê Satanás prometendo riquezas nessa terra. Deixe de servir a Deus, me sirva. Deixe de honrar a Deus, me honre. Deixe de investir no reino dos céus, invista no meu reino. O evangelho da prosperidade, ele ensina que Deus está a serviço do homem. Mas o evangelho verdadeiro diz que nós devemos servir a Deus. O evangelho da prosperidade, ele forma seguidores infantis e frágeis. Qualquer tipo de pressão é motivo para o seguidor do evangelho da prosperidade, é motivo para ele chutar o balde. É motivo dele emburrar com a esposa. Vocês entendem essa expressão emburrar? Sim? Você sabe o que significa emburrar? O que significa emburrar? Agir como um burro. E quando o burro fica insatisfeito com alguma coisa, o que é que ele faz?
ele faz duas coisas: ou ele empaca, não tem quem o mova do lugar, ou então ele dá coice ou morde. Então o crente frágil e infantil, quando a coisa sai diferente do que ele estava querendo, ele estava planejando, ele faz uma dessas três coisas: ou ele para com tudo e não tem quem faça ele se mover, ou ele começa a ferir, a machucar quem está perto dele. Porque afinal de contas, alguém é culpado e alguém tem que pagar por isso. Mas isso é fruto desse evangelho, é fruto dessa mensagem. Os irmãos estão me acompanhando? Sim? Então dá para você ver que o evangelho da prosperidade, ele é um evangelho falso. E sendo falso, ele não tem poder para salvar. O máximo que ele pode fazer, é desviar os nossos ouvidos e o nosso coração do que o Senhor tem para nós. O evangelho da prosperidade alcançou o lugar de o evangelho mais popular da história. Ele está lá em primeiro lugar, está no primeiro lugar. Ele tem o poder de arrastar multidões. Mas como ele é falso e não verdadeiro, ele não consegue reconciliar o pecador com o Salvador. E se ele não tem poder para reconciliar, ele atrai as pessoas para Cristo, mas não por causa de Cristo, não por causa de quem Cristo é. Ele atrai as pessoas com a promessa de outras coisas. Então, se ele é um falso evangelho, ele não tem poder para te salvar. Ele não tem poder para nos salvar. Amém, meus irmãos? Estamos juntos? Tem ninguém querendo jogar pedra? Não, né? Amém. O verdadeiro evangelho, então, estamos falando sobre o verdadeiro evangelho, falando que não é. O verdadeiro evangelho não é o evangelho das curas e dos milagres. Aí você me pergunta, mas Deus não faz milagres? Deus não cura? Sim. Nós vivemos dias onde isso acontece ainda. Deus sim, Deus faz curas, Deus opera milagres, né? E você pode ter certeza que todos os dias existem pessoas sendo curadas por Deus, né? Você que está aqui, você pode dar testemunho de alguns milagres que aconteceram na sua vida, e por causa disso você está aqui também. Mas nós não podemos pensar, e aqui eu queria chamar a sua atenção, que por causa de sinais e milagres, nós devemos considerar como verdadeiro o evangelho de quem está pregando. Porque muitos que operam milagres, que curam, que profetizam, naquele dia o que ouvirão do Senhor é um afasta-te de mim. Vós que praticais a iniquidade. Aí você me pergunta, mas por que Deus deixa, né, pessoas que são iníquas operar milagres? Por que as pessoas deixam pessoas malignas curar as pessoas? Eu quero ler com você, por favor, Romanos, capítulo 11, o versículo 29. Aqui Paulo está falando sobre Israel, sobre a nação de Israel que havia recebido um chamado especial, um chamado específico de Deus. Mas esse versículo ele serve para nós também, porque quando Deus capacita uma pessoa, tudo que Deus faz, tudo que Deus coloca nas nossas mãos, tudo que Deus coloca na nossa vida, seria importante você prestar atenção, Ele faz isso com um propósito. É para que o que Deus colocou nas suas mãos sirva para edificar os outros irmãos, seja útil para a salvação de outras pessoas. Então, é claro que o boi que está trabalhando a terra, ele pode comer do que ele está debulhando. A Bíblia diz isso.
Mas é importante você entender que Deus é diferente de mim e de você. Porque às vezes nós damos as coisas para as pessoas, e se elas nos contrariam, o que é que nós fazemos? Principalmente pai com filho. Alguém tá antenado aqui comigo? O que a gente faz? A gente toma de volta. Deus não é assim. Então preste atenção. Muitos dos homens, muitas pessoas que operam milagres, curam pessoas, elas estão fazendo no nome do Senhor, sim. Porque foi Deus quem deu aquele dom para elas. E, inclusive, um dos motivos de muitos escândalos nas igrejas, de pessoas que foram ludibriadas por líderes, por pastores, né, de pessoas que foram abusadas de muitas maneiras pela liderança. Por que que isso acontece? Aí alguém fala assim, mas como é que o cara é idiota? Como é que ela é idiota de cair, né, numa história dessa? É porque aquele homem, aquela mulher, aquele líder, recebeu um dom de Deus para atrair a atenção das pessoas. E esses homens, essas mulheres, usam o dom que Deus deu para trazer maldição. E é importante que eu e você, que nós saibamos, que nós entendemos que vai chegar o dia em que todos nós nos apresentaremos diante do Senhor, para prestar contas de tudo que nós fizemos com o que Ele colocou nas nossas mãos. Posso ouvir um amém dos irmãos? Ou melhor, misericórdia. Amém. Porque ainda que nós estejamos usando de maneira errada, de maneira equivocada, se estamos sendo confrontados pela palavra, e o nosso desejo é de corrigir, é de consertar, glória a Deus. Nós vamos corrigir, nós vamos consertar. Amém, irmãos? E a outra coisa também importante você entender que não é o fato de pessoas receberem milagres, não é o fato de pessoas presenciarem, serem curadas. Isso não significa que a pessoa se compromete com Cristo. Talvez elas até permaneçam na igreja, porque elas se sintam constrangidas, né? Tem medo de sair e o mal voltar. Eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Não fique preso a isso. Porque Deus não é como eu e você. Ele não toma o que Ele te deu. Aí você vai dizer, pastor, mas eu conheci uma pessoa que enquanto ela estava na igreja, ela tinha parado de beber. Depois que ela saiu da igreja, preste atenção, não foi que Deus tirou a libertação dela. É porque ela voltou para o seu antigo amo e Senhor. E se o fato de participar das atividades de uma igreja não nos protege disso. A prova disso é que quando você vê uma pessoa que saiu da igreja, em uma semana ela já voltou a fazer tudo o que ela fazia antes, às vezes até de uma maneira mais aprofundada. Por quê? Porque aquilo já havia tomado conta do coração dessa pessoa. E ela só não fazia porque ela estava na igreja, mas o coração dela já não era do Senhor. Os irmãos me entendem? Então eu estou falando isso para que você entenda, né? Porque talvez você esteja na igreja só por causa disso. O mundo espiritual conhece o coração que é de Cristo e o que não é. Muita gente hoje preocupada com a marca da besta, né? O que vai ser, se vai ser um chip e tudo isso. Eu quero falar uma coisa para você. Ninguém pode te marcar por fora. A marca externa, exterior, ela não pode confundir a que é interior. Os que são de Cristo já estão selados. A palavra de Deus fala isso. O selo não é uma marca externa, o selo é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? João capítulo 6, a partir do versículo 24, por favor. Então, milagres, cura,
não garante que uma pessoa vai se comprometer com o Senhor. Do 26, eu falei 26, né? Isso. Do 24, nós vamos ler até o 27. Jesus havia feito a multiplicação de pães, vocês se lembram? Né? E depois de algumas palestras, algumas conversas, Jesus atravessa para o outro lado do lago. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Eu imagino a procissão de barquinho lá, né? Eles atravessando. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, o senhor deixou a gente para trás. Mas por quê? Quando foi que o senhor chegou aqui? Responderam Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não somente porque viste sinais, mas porque eu enchi a pança de vocês. É porque nas duas multiplicações diz que comeram até que se fartassem, ao ponto de sobrar cestos cheios. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então, milagres não garante a fé de ninguém. Podemos receber, vocês lembram dos 10 leprosos? Sim. Quantos voltaram para agradecer a Jesus? Somente um. Os 10 foram curados. Os 10 foram purificados. Eu estou dizendo que essa é a estatística, né? De somente 10% dos que recebem. Mas pode ser um sinal para nós. Outra coisa que o evangelho verdadeiro não é. O verdadeiro evangelho não é o evangelho que permite viver uma vida sem compromisso com Cristo. Ter o nome na lista de membros de uma igreja local não significa que você tem o seu nome escrito no livro da vida. Ter nascido na igreja não significa que você nasceu no céu. Ser filho de crente não significa que você é filho de Deus. De que adianta ter o nosso nome adicionado no grupo de WhatsApp da igreja, se nós não nos convertemos a Cristo? Hoje nós vivemos dias de muita adesão. Hoje, você vai ver agora nas eleições, muitos candidatos que se apresentam como cristãos. Como há um grande número de pessoas que se dizem cristãs no Brasil. O Brasil é uma nação, né, considerada como cristã. Então, quando alguém se diz cristão, é como se fosse para ganhar pontos, né? Então, nós vemos hoje muitos artistas, muita gente aderindo à igreja. Então, nós vivemos dias de muita adesão. Mas preste atenção, vivemos dias de pouco arrependimento. Vivemos dias onde as pessoas saem falando que a mensagem foi poderosa, mas não foi poderosa o suficiente para fazer essa pessoa que deu testemunho de receber uma palavra poderosa, mas ela não foi poderosa o suficiente para fazer com que essa pessoa se posicionasse, dizendo: a partir de hoje, a minha vida será diferente. Vivemos dias de muita adesão e quase nenhuma verdadeira conversão. Vivemos entre cristãos que não têm fome nem sede da presença de Deus. São cristãos que passam semanas inteiras sem se reunir com outros irmãos. Eles não têm essa necessidade de estar entre irmãos.
eles têm um prazer imenso em compartilhar, em viver entre ímpios, entre filhos das trevas. Sentem falta disso. Sentem falta de comunhão com os filhos das trevas. Mas se não tivesse alguém pegando no pé, eles passariam semanas e semanas, meses, sem se reunir com o povo santo. Mas tudo isso é resultado do evangelho que prega que nós não precisamos ter compromisso com Cristo. Numa conversa lá em Goiânia, semana passada, e saiu a conversa lá de faltar cultos, né? E um dos irmãos lá, ele está estudando teologia, e ele falou o seguinte: eu creio que isso é um tipo de prisão, porque se Cristo habita na igreja, e eu sou a igreja, eu não preciso ir à igreja. Tipo de um trava-línguas dentro da parte dele, né? E eu perguntei para ele, mas de onde você tirou que você é a igreja? Mas nós não somos a igreja. Eu falei assim, não, nós não somos a igreja. E nem você é a igreja. Nós fazemos parte. A igreja é o corpo completo. E talvez você tenha nascido, batizado e sido inserido em uma parte do corpo. Talvez a mão direita. Eu não sei o que você é na mão direita. Não sei se você é o polegar, se você é o indicador, se você é o dedo do meio, se você é o dedo do anel, ou se você é o dedo mindinho. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se você foi inserido para ser parte do corpo na mão direita, é na mão direita que você tem que ficar. Agora você imagina se os dedos das suas mãos ficassem sambando de um lado para o outro aí, como seria? Como seria se um dia você acordasse com o olho direito querendo estar no lado esquerdo? É a briga que ia ser dentro da sua cabeça. Nós não somos a igreja, irmãos. Esse é um ensino do evangelho que diz que você não precisa ter compromisso, nem com a cabeça e nem com o corpo. Você é parte, uma pequena parte. Talvez nem seja membro, talvez você seja uma célula, talvez um grupo de células que fazem parte de um corpo, que para que haja vida em você, você tem que estar no corpo. Eu posso ser o dedo mindinho da mão direita, mas para que eu tenha vida, eu tenho que estar conectado à mão direita. É ali que eu recebo o oxigênio, né? Através da circulação do sangue. É ali que eu recebo os nutrientes para fazer com que esse dedo viva. Os irmãos estão me entendendo? Sim? Me acompanham? Então nós vivemos em dias que esse evangelho cada dia se torna mais popular também. Então são crentes que não negociam seus compromissos com o mundo por causa da igreja, mas facilmente negociam seus compromissos com a igreja por causa dos compromissos com o mundo. Resultado desse evangelho. Vivem flertando com o mundo e com tudo que é do mundo. E pouco a pouco se amoldam ao que o mundo tem e todos os que são do mundo amam. Cutuca quem está no celular aí, pergunta para essa pessoa: você ouviu? Repete para mim então. Tem muita coisa que você pode fazer depois.
Separe esse tempo para receber, para ser ministrado. Amém, meu irmão? Então, que evangelho é esse que permite que um cristão viva em paz e harmonia com o mundo que crucificou o seu Salvador e para quem você deve morrer? Como é que nós vamos viver em paz e harmonia com esse mundo? Esse não pode ser o verdadeiro evangelho de Cristo, meu irmão. Não pode ser o verdadeiro evangelho de Cristo, minha irmã. Mas o que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é o dunamis ou dinamis de Deus, né? De onde vem a palavra dinamite. Você já passou em algum túnel, em uma montanha? De carro, de trem, de ônibus, de avião? De avião não. Você sabe como é construído, como são construídos aqueles túneis? À base de dinamite. Elas são colocadas, é tudo calculado, né? Explode uma parte e depois eles vão trabalhando para que você possa passar dentro da montanha. Então, quando Paulo fala o evangelho é o poder de Deus, a palavra grega aqui para poder é dínamos ou dunamis. Ou dinamis, né? E Paulo está usando isso porque ele é poderoso mesmo. Ainda o coração mais duro, o coração de pedra. O evangelho chega naquele coração, quebra aquele coração, esmiuça aquele coração, reduz a pó aquele coração, para que um novo começo possa vir à luz. E você vai ver nos países, né, onde existe uma pressão muito grande, né, para que não se pregue o evangelho, é onde o evangelho tem crescido de uma maneira sobrenatural. As conversões mais sobrenaturais têm acontecido nesses países. Quanto mais morrem cristãos, há um hino muito antigo, acho que é da época do Geórgia ainda, muito antigo, que fala o seguinte, que os romanos se divertiam vendo as feras matando os cristãos. Quem conhece? São os antigos que conhecem, né? E o autor desse hino fala o seguinte: mal sabiam eles que naquela hora as gotas de sangue eram os grãos que brotavam e se espalhavam. Então, quanto maior a pressão contra o verdadeiro evangelho, mais ele é incrível, né? O que a pressão faz com o verdadeiro evangelho? Faz com que ele se expanda. Então, não existe realmente forma de conter esse evangelho. Por isso que Paulo fala que ele é o poder de Deus. Então, os governos, né? Hoje, nós no Brasil já existe uma certa pressão também. Você já não pode falar muitas coisas nos cultos. Você não pode falar muitas coisas em público, porque é proibido hoje, muita coisa é crime, né? Falar contra algum tipo de pecado, contra algum tipo de culto, hoje já virou crime. E já estão dando para nós, como diz os jovens, estão nos dando a letra, né, do que vai ser daqui a 10 anos, do que vai ser daqui a 20 anos. Então, aqueles que não forem, não tiverem a sua fé firmada no evangelho verdadeiro, facilmente vão dar o braço a torcer. Amém, irmãos? Então, os grandes governos podem querer apagar o fogo do verdadeiro evangelho, mas esse fogo continua incendiando os corações. É o fogo do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. É algo interessante, você lê Gênesis, como foi que Deus criou o universo? Falando. E disse Deus: haja luz e houve luz. Então, o universo foi criado através da fala liberada por Deus. Mas para que você e eu pudéssemos ser salvos, o Deus que falou do trono teve que sair do trono, desvestir-se de sua glória
e vir habitar entre nós. A criação é algo fabuloso, é algo fantástico, mas não se compara com a redenção. Para criar, sentado Deus ordenou, mas para te salvar, Ele teve que descer do trono. O quanto você é valioso, o quanto você é valiosa para Ele. Como podemos nós virar as costas? Como podemos nós dar as costas a esse Deus e continuar vivendo como nós vivíamos antes, com uma vida melhorada? Somente a mensagem do verdadeiro evangelho tem poder para salvar o homem. O evangelho falso engana e confunde e distancia o homem da cruz. O evangelho verdadeiro esclarece e nos aproxima da cruz. O evangelho verdadeiro é o poder de Deus capaz de livrar o homem da ira que está por vir. E como é que esse evangelho faz isso? Paulo fala em Romanos que todos pecaram e desvestidos foram da glória de Deus. Esse é o poder do pecado, de desvestir-nos da glória de Deus. Mas já o poder do evangelho nos leva de volta à glória que nós havíamos perdido. O verdadeiro evangelho tem poder para te levar de volta à glória que você perdeu. Eu não sei se isso é poderoso para você. Nós não podemos contentar-nos em viver essa vida medíocre que nós temos vivido como cristãos. Nós precisamos encher o nosso coração com o verdadeiro evangelho. Falando do curso que nós começaremos no dia 19, uma pessoa veio me perguntar se nós vamos falar sobre cura de alma e libertação. Não íamos falar, mas nós vamos falar para quebrar alguns pensamentos, né, algumas ideias erradas. Que as pessoas pensam que libertação e cura a gente faz 3, 4, 5 sessões com uma pessoa e ela está curada e liberta. Isso não é verdade. Eu sei que tem pessoas que não concordam comigo, né? Mas não existe ex-alcoólatra, eu já falei isso para os irmãos. Não existe ex-homossexual, não existe ex-prostituta. Não existe ex-drogado. Existem pessoas que, porque elas estão em Cristo, elas conseguem ter vitória contra todo tipo de pensamento que quer fazê-la voltar a viver a vida que ela vivia. Basta que essa pessoa abandone os caminhos de Cristo e ela volta com fome e com muita sede a viver do jeito que ela vivia. Por quê? Porque nós ainda temos em nós uma natureza que ela é pecaminosa e maligna. E a natureza que é revestida da glória de Deus não é a velha, mas a nova. A nova ela está revestida da glória de Deus. Então nós alimentamos a nova natureza e ela se sobrepõe à velha natureza. A partir do momento que nós deixarmos de alimentar a nova natureza e voltemos a alimentar a velha natureza, ela se sobreporá à nova natureza. Os irmãos estão comigo? Sim. Então toda vitória contra o pecado, ela não reside na velha natureza. Por isso que a velha natureza vai ser extinta. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Davidson estava compartilhando comigo um texto que ele leu, Romanos 6, né, Davidson? E Paulo fala isso, né, que
Aqueles que estão em Cristo já morreram para esse mundo. Aí você pergunta, como se eu ainda amo esse mundo? Como eu ainda sou apaixonado por esse mundo? É que a época de Paulo, a conversão era uma coisa muito diferente da de hoje. Mas não significa que esse princípio não possa funcionar na nossa vida hoje. A nova natureza anda em vitória sobre a velha natureza. Amém, irmãos? O evangelho verdadeiro é o poder de Deus para tirar o homem do império das trevas e transportá-lo para o reino onde ele passará a sua eternidade, que é o reino da luz, o reino da vida, o reino do seu Filho amado. Amém, irmãos? Aleluia. Olha para quem está do seu lado, né? Você que nasceu de novo, você que é fruto do verdadeiro evangelho, e diga: falta pouco tempo para que eu seja revestido de um corpo de glória. Amém, irmãos? Já pensou lá na eternidade, todo mundo negão assim, igual eu? Oh, Jesus, tem misericórdia, né, irmãos? Muitos, induzidos por evangelhos falsos, eles buscam a salvação por meio das obras. Pensam que se fizerem isso, se fizerem aquilo, eles terão pontos, né, com o Senhor. Muitos buscam salvação em rituais, né, fazem penitências, fazem os seus sacrifícios, seus jejuns. Outros buscam salvação assim, lutando com todas as forças para serem boas pessoas, que vivem fazendo caridade, ajudando o próximo. Mas eu quero falar uma coisa para você: nenhuma dessas coisas, nem os rituais, nem as boas obras, nada disso muda você por dentro. O máximo que faz é te maquiar por fora. As pessoas que te veem maquiada têm uma imagem sobre você, mas quando você chega em casa e toma banho e tira a maquiagem, eu sei que vocês vão rir do que eu vou falar aqui, mas melhor eu não falo. Vocês vão ficar zoando comigo depois. Eu já vi uns 3 vídeos dessa mulher. É uma negra que ela se maquia e ela coloca uma foto de uma celebridade do lado e ela vai se maquiar. Sem dentes, ela é calva até metade aqui da cabeça. Eu sei que vocês vão procurar depois, mas é interessante. E ela mostra todo o processo da maquiagem, como ela se transforma. Nós temos muitos cristãos assim. Mas o verdadeiro evangelho, ele nos liberta desse fardo. Nós não precisamos mostrar o que não somos. Nós mostramos o que Deus está fazendo na nossa vida e nos transformando. Há um tempo atrás, um jovem veio conversar comigo e falando que... Na verdade eu perguntei: você está bem? Ele falou: estou. Eu falei assim: você está assim, assim ou assim? Ele falou assim: estou assim, pastor. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: ele, antes que ele respondesse, deixa eu falar para você, o maior problema dos filhos, você sabe qual é? Os pais. O maior problema dos filhos são os pais. Pais que não se firmam, pais que dão mau exemplo, pais que dão mau testemunho, pais que cobram algumas coisas dos filhos, mas os filhos não os veem fazendo. E o desse adolescente não era diferente. E ele falando que dos problemas em casa, com o pai, com a mãe e tudo. Eu falei: tá, tudo bem. Mas seu pai e sua mãe são pais normais. A pessoa pensa que... né? Eu falei assim: eles estão agindo como crianças, é verdade, mas eles vão amadurecer. E deixa eu te fazer uma pergunta: você só vê a briga dos seus pais, ou você vê o seu pai pedindo perdão e a sua mãe pedindo perdão? Não, eu vejo isso também. Eu falei assim: então, fixe-se.
no bom exemplo que o seu pai e a sua mãe dão. Não fixe os seus olhos no mau exemplo. Aprenda com eles que todo erro pode ser consertado, pode ser corrigido. Amém, irmãos? Amém, pai? Amém, mãe? Podemos ensinar os nossos filhos aquilo que nós falamos, né? As lágrimas comovem, as palavras convencem e os exemplos arrastam. Vamos arrastar. Em vez de comover, em vez de convencer, vamos arrastar. Amém? Vamos fazer esse acordo aí? Vamos ver quem... Olha lá o dedinho do acordo. Vamos arrastar? Vamos? 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 Amém. Glória a Deus. O seu exemplo pode arrastar. Amém. Então muitos buscam salvação nisso que eu falei para você, né? Existe um evangelho falso que ensina as pessoas que elas podem alcançar a salvação, um nível de salvação, se reencarnando várias vezes. É claro que existem, né, os níveis, né, as crenças. Uns falam que você pode nascer como rato na próxima encarnação. Outros acham que você pode nascer como leão e por aí vai. Mas eu quero falar para você que a salvação prometida por Cristo só pode ser alcançada através do verdadeiro evangelho. É o conhecimento do verdadeiro evangelho e a vida na prática do verdadeiro evangelho que produz essa mudança, essa transformação na nossa vida. Amém? E para terminar, o evangelho só pode salvar aqueles que creem. Pergunte à pessoa que está do seu lado: tu crês? Jesus fez essa pergunta para Marta, né? Amém. Então o evangelho, como nós falamos, ele é universal. Ele é para todos, indistintamente. Não existe nenhuma pessoa que você possa encontrar que Deus fala assim: não, para esse aqui não quero que pregue o evangelho. Não, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. E a salvação só pode vir por intermédio da pregação do evangelho. Amém? Então o evangelho é para todos. Entretanto, somente experimentarão a salvação de Deus aqueles que realmente crerem. Amém, irmãos? E a fé é o meio pelo qual nós somos alcançados pela salvação. Tem que ser pela fé. E nós vamos falar mais sobre a fé mais pela frente. E essa fé só pode vir como? Pela pregação do evangelho. Paulo faz essa pergunta, né? Como alguém pode ser salvo se ela não crer na pregação? Se ela não ouvir a pregação? E ele pergunta também: como alguém pode crer e ouvir a pregação se não houver quem pregue? Então, às vezes, nós devemos orar menos pelas pessoas que nós queremos vê-las salvas, aproveitando mais todas as oportunidades para pregar o evangelho para elas. Você entendeu? Porque às vezes nós ficamos só na oração. Aproveite todas as oportunidades e pregue o evangelho para quem você quer ver sendo salvo. Amém, meus irmãos? E lembre-se que nós teríamos mais pessoas salvas se, em vez de consolá-las, nós as confrontássemos com a verdade da palavra. Amém? Aleluia. Então não importa, como eu falei no começo, onde uma pessoa possa ter chegado, se ao ouvir a pregação do verdadeiro evangelho e a fé for despertada no coração dessa pessoa, por pior que ela seja, ela pode ser salva. A maior prova é você. Talvez você se achasse um docinho, né? Talvez você se achasse uma cocada de maracujá. Mas só quem te conhece sabe a joinha que você é. A joinha que você era, né? E Jesus está trabalhando na sua vida. O Espírito Santo está te moldando. Ele está trabalhando você por dentro e está trabalhando você por fora também. Amém?
Somos salvos pela fé. A fé no que diz o Evangelho verdadeiro. Somos justificados pela fé. Fé no que diz o verdadeiro Evangelho. Então, ao sermos salvos por crermos no verdadeiro Evangelho, nós somos também justificados, porque nós passamos a fazer parte da família dos que estão em Cristo. E o que conta para que nós sejamos justificados não é a nossa justiça, porque a nossa justiça ela é injusta. Já falamos disso aqui várias vezes. O que conta para que nós sejamos considerados justos e justificados é a justiça daquele que se fez pecado no nosso lugar. Recebemos a justiça dele. Amém? Talvez esteja um pouco confuso para você, mas nós vamos falar muito sobre isso da agora para frente. Amém, irmãos? Então, pelo fato de nós estarmos nesse grupo de pessoas, é o grupo, né? O grupo de WhatsApp lá do Espírito Santo, dos que estão recebendo mensagens, né? Que estão sendo ministrados, eles estão sendo transformados dia após dia, pouco a pouco, à imagem de Cristo. Amém, meus queridos? Sim? Amém. Então a salvação não pode, olha para quem está do seu lado e diga, vamos terminar com isso aqui. A salvação não pode ser alcançada como prêmio ou recompensa por alguma obra humana. A salvação só pode ser recebida como presente gratuito por aqueles que realmente creem. E eu te pergunto de novo, e tu? Tu crês? Os que creem, fiquem de pé. Vamos terminar com uma oração. Aleluia. Queria que você fechasse os seus olhos, por favor. É só para você não se distrair. Mas eu gostaria que aí dentro do seu coração você pudesse fazer um repasse de tudo o que você ouviu nessa manhã. É bem provável que você tenha se sentido confrontado em muitas coisas que você ouviu. E se isso aconteceu, eu digo glória a Deus. Mas o desejo de Deus não é simplesmente que nós sejamos confrontados, que nós nos sintamos desconfortáveis com o que nós ouvimos, porque o que nós ouvimos denuncia a nossa maneira errada de conduzir a nossa vida. Mas o desejo é que você que tenha sido confrontado nessa manhã pela palavra que é a palavra de Deus, você saia daqui com uma decisão. Se para parecer mais com Cristo, se para ser um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula, eu tenho que contrariar a minha esposa, os meus filhos, o meu pai, a minha mãe, o meu esposo, para obedecer o Evangelho, para obedecer a palavra de Deus, eu saio daqui com essa decisão. Porque nada nem ninguém tem o direito de impor regras que me obriguem a me distanciar do Cristo com quem eu devo me parecer. Não adianta eu viver em paz com quem é usado pelo inimigo para me impedir de ser um verdadeiro discípulo, de ser uma verdadeira discípula do meu Salvador. Pai Santo, eu sei que o Senhor está presente neste lugar. Sentimos a Tua presença, não como poderíamos sentir. Existem muitas barreiras na nossa mente e no nosso coração
que impedem que nós desfrutemos da presença do Senhor, como o Senhor quer que nós desfrutemos. Mas esse pouco, Senhor, que nós percebemos da Tua presença nesse lugar, nos faz crer que o Senhor pode dar força a cada irmão, a cada irmã, a cada filho, a cada filha, a cada discípulo, a cada discípula, para que tomem a decisão correta e permaneçam no caminho. Oramos abençoando a cada um desses irmãos, a cada uma dessas irmãs, que nessa manhã ouviram a palavra do Senhor e por crerem, se decidem a não permanecer, a não cochear mais entre dois caminhos. Oramos pela família de cada um desses irmãos, de cada uma dessas irmãs. Sabemos que nessa vida aqui, nessa terra, não há tesouro maior que a nossa família. E Senhor, que o Senhor ajude esse irmão, que o Senhor ajude essa irmã, ajude a cada um de nós a entender que o maior bem para a nossa família é Cristo habitando na nossa casa. Que nós sejamos mais homens de Deus, mais mulheres de Deus dentro da nossa casa. Porque com certeza, a vida da nossa família, a história da nossa família, tem mais chances de mudar para melhor, se dentro da nossa casa houver um verdadeiro homem de Deus, ou uma verdadeira mulher de Deus morando ali. Paz dos verdadeiros homens de Deus, verdadeiras mulheres de Deus. E que a luz do Senhor brilhe mais na nossa vida, começando pela nossa casa, pela nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Um bom dia para você. Não esqueça, sábado às 14h30, o nosso Rediz. Nós esperamos por você, contamos com você. Vem e traz mais um irmão para participar conosco. Semana de bênção e vitória para você, em nome de Jesus.